Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, a paz esteja convosco. Servo Francisco Dantas, da comunidade Menino Jesus, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, Arquidiocese de Manaus. Hoje é terça-feira, 6 de agosto de 2024, 18ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos e irmãs, que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje encontra-se no Evangelista São Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 10. O Evangelho de hoje encontra-se no Evangelista São Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Versículo 2. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus tomou consigo e levou para o alto de um monte 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. O significado de monte, montanha e seus derivados representam lugares de encontro com Deus. Podemos dizer que são lugares epifânicos, isto é, onde Deus se manifesta, apresenta a sua proposta para a humanidade. É um lugar de pacto com Ele, de aliança. A primeira dúvida que este evangelho suscita é sobre a escolha dos 3 para irem com Jesus e não os outros.
Pelos que conhecemos desses 3 discípulos, dará para imaginar o porquê dessa escolha. Eram os que mais tinham dificuldade de entender o projeto de Jesus e sua missão. Ou então podemos dizer que talvez tivéssemos menos fé. Por que podemos afirmar isso? Os textos vistos na liturgia dos dias anteriores esclareceram um pouco essa dúvida, principalmente a respeito de Pedro. Pedro tinha uma visão equivocada de Jesus. Disse que o Messias, mas queria que ele fosse como o Messias esperando pelos judeus. Repreendeu Jesus quando ele disse que ele ia sofrer muito. Além disso, às vezes que demonstrava que não entendia quem era Jesus, o que ele queria. Vimos isso quando Jesus se propõe a lavar os seus pés e ele nega. Não é um Messias que sirva, mas que seja servido o oposto daquilo que Jesus propõe. Os outros 2, Tiago e João, são os filhos de Zebedeu, aquele cuja mãe pede a Jesus que conceda a eles o lugar de honra, de destaque, quando estivesse na glória. Ou seja, estava na companhia de Jesus por interesse. Mas eles precisavam saber de que fato é Jesus e nada mais oportuno que este momento para encontrar com Deus e a transfiguração. Jesus revela o divino diante deles, deixando-os extremamente surpresos, como não se bastasse de tanta prova que Jesus não é Elias e nenhum dos profetas, mas é filho amado de Deus. O próprio Deus diz a eles, esse episódio faz com que ele renove a sua fé, professe a partir de então verdadeiramente não mais as ideias equivocadas a respeito do Mestre. Com a transfiguração de Jesus, os discípulos são convocados a transfigurar, transformar a realidade onde atuaram em missão, com a convicção de que Deus está com eles. Essa mesma força, esperança e fé se encontra na liturgia de hoje. Tentar nos passar, devemos colocar nossa confiança em Deus, deixar que Ele transforme a nossa vida, nossas concepções sobre Ele, de modo que possamos compreender melhor o que Ele quer de cada um de nós. Para que tudo isso aconteça, temos que ter fé, compromisso de mudança, controle de nossas vidas. Sejamos, portanto, pessoas empenhadas em fazer o bem e usar nossa língua para anúncio da palavra, fazer o bem e ajudar a edificar a vida dos semelhantes. Somente assim estaremos transfigurando as nossas vidas e moldando conforme que pede as leituras de hoje. Que possamos continuar a fé e acreditar no nosso Deus, mesmo que nós não temos na época deles, mas que continuamos fazendo e cumprindo a missão dele no dia de hoje. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz de Cristo. Amém. Seu nome é santo e é digno de